Bom, nós vamos conversar agora sobre o uso de jogos e mídias digitais nas salas de aula de educação básica. E o nosso convidado é um especialista nesse assunto, é o Claudemir Edson Viana, lá do Centro de Estudos e Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitária, o famoso CEMPEC, não é isso? Então, Claudemir, explica pra gente. Você se especializou nisso faz um tempo já, né? Faz um tempo que eu venho percorrendo, né, esse caminho teórico, reflexivo e também na prática, como professor. Você deu aula, você dava aula no... Sim, durante um bom tempo Você no ensino básico. Você se graduou em quê? Bom, inicialmente em História. Então, por ser formado em História, passei anos dando aula de História no ensino Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, ensino técnico, né? Em escola pública, em escola particular. E aí foi aí que começou a sua relação? Foi aí, porque, enfim, eu procurava maneiras diferenciadas de trabalhar os conteúdos, principalmente porque eu encontrava em algumas escolas um perfil de alunado assim, muito específico, de alunos com dificuldade de aprendizagem, de origem muito humilde, que vieram do supletivo, por exemplo, e estavam no ensino médio, enfim, com uma formação básica muito precária, que, portanto, tinha dificuldade de leitura, de interpretação de texto, né? E de compreensão. Daí o uso de outras mídias e de produtos culturais presentes ali na cultura daqueles alunos me ajudou muito. E também escola particular, onde o perfil era o inverso, de alunos que tinham compromisso nenhum com a educação, porque a gente de família bem... economicamente falando, alguns até com filhos de empresários, grandes empresários, ou seja, um futuro profissional já determinado e que não dependiam do ensino e que daí não davam nenhuma importância, né, nenhuma seriedade. E aí quando você chegava numa aula com um material diferenciado, com estratégia diferenciada, eu conquistava a atenção inicial, a motivação que depois eu ia trabalhando. Isso foi que época? Isso foi nos anos 90. Então você trabalhava o quê? Com videocassete? Isso, filme. Eu comecei com filme, depois fui incluindo músicas popular brasileira, depois fomos para poesias, depois fomos para jornal, aí eu comecei a trazer jornal, revista. Um pouco depois, conforme eu fui adquirindo, né, mais solidez na metodologia, né, na estratégia da minha parte, eu fui incluindo novela, né? Então, rádio e por aí afora, né? Até chegar à internet. E aí você foi estudar teoricamente isso aí, Sim, é isso? exatamente, porque eu percebia que dava, intuitivamente eu fazia, e percebia que dava bons resultados em contextos diferentes desses perfis que eu estava há pouco dizendo de alunos, né? Então eu queria entender melhor o que acontecia, o que tinha ali naquele processo de aula minha, que... ao lado de estratégias e metodologias tradicionais, né, de ensino e aprendizagem e de recursos também tradicionais, como um texto ou a lousa, né, ao incluir esses outros elementos, necessariamente eu acabava descobrindo que outras maneiras eu tinha que pôr em prática, de prática pedagógica, para dar conta daqueles produtos, né? Então, novas metodologias eu acabei criando. Mas, muito intuitivamente, eu queria entender melhor por que a comunicação, né, os produtos culturais oriundos da comunicação davam tão bem, né? Davam tão bem certo. Então foi aí que eu procurei o curso de comunicação, sem a intenção de me profissionalizar para atuação no mercado, né, dos veículos de comunicação. Eu queria melhorar a sua aula. Isso, eu queria entender, né, como é que era todo esse fluxo comunicacional e funcional e tal. E aí eu acabei me envolvendo dentro da academia, na área de pesquisa, né? Na relação criança, na infância, mídia e comunicação, no centro de pesquisa na ECA, o LAPIC, que não existe mais, né? Laboratório de Pesquisa sobre Infância, Imaginário e Comunicação. Lá também conheci o Núcleo de Comunicação e Educação, enfim, adentrei a área científica que se debruça sobre a relação comunicação e educação, né? Para tratar dessa relação no contexto formal de ensino, mas também não formal, né? Mas como eu já estava no formal e altamente envolvido, né, acabei então dedicando o meu mestrado, depois de iniciações científicas e tudo mais, né, a entender isso. O que acontece no processo de ensino-aprendizagem, quando o professor inclui no seu material produtos culturais, né, de preferência dos alunos, principalmente. Vindo deles. Vindo deles. Esse é o grande salto do professor, né? O que acontece, então, de transformação com a prática pedagógica desse professor? Foi aí, então, já no final do meu mestrado, depois da pesquisa de campo, que eu encontrei o nome para isso, a educomunicação. Educomunicação. Né? Então, o meu mestrado, defendido em 2000, foi a primeira pesquisa científica baseada em educomunicação, que inclusive incorporou o termo, o conceito, no próprio título. Né? Então, quando eu comecei, nem tinha essa dimensão, né, de área de conhecimento nova, que faz essa reflexão da inter-relação comunicação e educação. Né? Foi muito mais motivada pela minha experiência. Né? Tá, e aí você fez um mestrado também na mesma área, né?
seguiu estudando... O doutorado. Exatamente, o doutorado... Sim, só que aí eu me especifiquei em algo bem próprio da infância e do processo de lúdico e de aprendizagem da criança quando ela se relaciona com jogos digitais. Né? Aí eu já fiz uma pesquisa um pouco mais recente no tempo, né? Nós estamos em 2001 a 2005, portanto já a internet muito mais presente e também o acesso a CD-ROM, a jogos digitais e tudo mais. Então isso também explica em parte por que eu me debrucei sobre essa questão, essa problemática. Então a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: como um professor que dá aula lá na escola pública pode se apropriar desse conhecimento e usar esse tipo de equipamento, de material e de técnica para melhorar as aulas dele? Então, olha, o fato dele estar aberto a essa questão já é um primeiro e importante passo. Porque, infelizmente, a realidade no ensino público da maioria do professorado é a de nem estar atento a essas questões, da presença das tecnologias, novas tecnologias que estão no cotidiano de todos e que fazem parte da cultura do seu alunado. Como que, então, essa cultura contemporânea pode e deve fazer parte das suas estratégias de ensino e dos seus próprios conteúdos de ensino. Então, é ainda uma minoria que tem essa postura de estar atento, aberto a isso, né? Mas isso é com o tempo mesmo. O primeiro passo é levar isso em consideração. É abrir a janela para ver como usar mídia, tecnologia de comunicação e informação para melhorar a aula. Por quê? Porque isso vai levar o professor a não só estar atento, mas também a buscar. Então, ele vai buscar textos, seja na internet mesmo, pesquisas, talvez não tão acadêmicas, relatos de colegas, vai trocar experiências com colegas da própria escola que também já têm essa abertura ou que já até têm uma certa experiência a respeito. Esse é o primeiro grande passo e é importante para o professor. Porque o professor ele deve ser sempre um pesquisador, né? Sempre estar renovando. Então, se ele não tem isso, ele não é educador, ele devia ser outra coisa, né? Mas isso não é natural de todo professor. Então, é importante valorizar e reconhecer esse passo primeiro, né, no processo. Agora, o segundo passo é o professor não se sentir responsável, né, a ter que dominar tudo a respeito daquelas tecnologias, das suas linguagens, dos seus conteúdos, para só daí ele trazer para a sua prática pedagógica. Não é necessidade. Não, ele tem que se ver como também um aprendiz. E se colocar... E se colocar também como aprendiz. E isso significa, por exemplo, planejar as suas aulas, cuja metodologia leve a um diálogo aberto com os seus alunos, até para conhecê-los, primeiro. E segundo, para conhecer o que é de interesse desses alunos, o que faz parte da constituição cultural desse aluno, né? E aí você começa a conhecer que tipo de filme que ele vai assistir ou não, se ele joga, se ele não joga, que música... A partir daí, o professor não só conhece melhor o aluno e a sua cultura, como ele pode vir a conhecer produtos culturais da preferência dos alunos que permitam, né, esse caminhar mais tranquilo, né, da aprendizagem desse aluno em torno de questões ou conteúdos que fazem parte do currículo da disciplina desse professor. Então, ouvir os alunos e considerar a cultura desses alunos é o segundo passo fundamental nesse percurso. Agora, o terceiro passo é não ter medo de experimentar. Até porque os professores, nós professores da nossa geração para antes, né, nós não fomos formados para ser um professor que saiba incorporar as mídias, os conteúdos, os produtos culturais das mídias e nem sequer das tecnologias tomadas mais claramente como apropriadas para o processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, o livro didático, né, e a internet. O fato que o professor usa livro didático, já tradicionalmente, não significa que ele saiba usar bem o livro didático. Né? Isso também é um problema que mostra que o buraco é mais embaixo. Né? Nós estamos falando de uma defasagem na formação dos professores, que infelizmente é o mais frequente a gente observar nos cursos de licenciatura. Né? Nos cursos de licenciatura, tanto do ensino particular como também do público até. Né? Primeiro esse aspecto. Segundo aspecto, ele é de uma geração, né, em que ele se formou, se educou, onde não havia boa parte dessa tecnologia e desse cenário, né, de novas tecnologias, de rede, de troca. Então, ele, quando muito, ele utiliza isso como usuário. E é muito diferente ele ter uma relação com esses produtos e essas tecnologias como usuário, daquela de ser um profissional responsável a incorporar esses produtos na sua prática pedagógica. Ele tem uma responsabilidade profissional que impõe a ele, né, um desafio maior.
Mas isso não deve amedrontar o professor. Deve fazer parte dessa atitude dele de sempre pesquisar, né? Além da troca com o aluno, com seus colegas, a de experimentar. No sentido disso, de produtos novos, culturais, tecnologias novas, conteúdos novos, transversais, até porque ele tem um cenário na educação, né, com legislação que permite isso, que incentiva isso. Né? Então, os PCNs, os eixos temáticos dos PCNs mas aí, aí a falta de equipamento? Porque a gente fala em escola pública, o professor fala assim, mas eu não tenho computador, não tenho videocassete. Isso é verdade em parte, viu? Em parte, porque assim, embora a escola possa não ter um equipamento adequado, antes do equipamento, como reflexo da relação que as pessoas têm com esses equipamentos, direta ou indiretamente, ela se dá. Então, nós, enquanto usuários, seja o professor, seja o aluno, fora da escola, tem algum tipo de contato, mais próximo ou não, com as várias tecnologias. É o que nós chamamos da cultura, né, que prevalece na sociedade contemporânea, decorrente da forte presença das tecnologias. Um exemplo, para ficar mais claro. Tudo bem, ele não tem computador em casa, o aluno, mas ele tem acesso ao telecentro, cada vez mais, centros públicos que dão acesso, como bibliotecas, né? Uma lan house. Uma lan house. Então, o preço de acesso à lan house, aliás, a lan house ainda cumpre um papel fundamental nesse país, né? Baixo, né? Que permite ter acesso à internet à população, onde nenhum outro órgão público dá condições. Então, a lan house é um outro exemplo, né? A troca entre os jovens, a conversa sobre aqueles assuntos relativos aos produtos culturais de filme, de jogos digitais. Então, de alguma maneira, a tecnologia e a cultura decorrente da presença dessa tecnologia já faz parte da vida e da cultura desses alunos, desses jovens e até indiretamente dos professores. Professor também, né? Então, primeiro esse aspecto. Portanto, ao tratar essas questões decorrentes da presença da tecnologia em sala de aula, mesmo não tendo o computador e a própria tecnologia em si, como um vídeo, uma TV, não impede que o professor, né, usando de outros recursos, de outras estratégias, de outras dinâmicas, incorpore essa temática e trabalhe essa temática com seus alunos. Né? Agora, é lógico que se ele tem um espaço, uma estrutura que facilite esse trabalho dele, é lógico que é muito melhor. Aí nós falamos dos laboratórios de informática. O Brasil vem há anos investindo em muito dinheiro para estruturar o laboratório de informática. E as pesquisas recentes mostram que praticamente, se não a totalidade, né, boa parte das escolas do país hoje tem o computador e até algum tipo de acesso à internet. Embora seja o computador ultrapassado, às vezes muitos ficam quebrados, porque não tem manutenção. Numa salinha separada. Aí é pior ainda, porque já estamos imaginando que realmente há numa escola, laboratório de informática aberto, que é a função dela. Só que, infelizmente, a gente encontra situações esdrúxulas, né, que chegam a ser até criminosas, de que uma direção de uma escola considera que o ideal é manter a biblioteca fechada ou o laboratório de informática fechada para não deixar os alunos quebrar o equipamento. Porque se quebrar, não vai ter como consertar ou vai levar... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Né? Quer dizer, eu experimentar, eu dar acesso a... Então, assim, não quer dizer que não seja um problema, né? A da infraestrutura ainda não adequada para o professor. Mas isso não deve ser um empecilho total nessa busca do professor de tornar a sua aula mais contemporânea, com mais sentido para o aluno ao considerar o que esse aluno é, o que ele é como cidadão, o que ele consome, com o que ele interage, né, em tudo da vida dele, mas também em relação à mídia e às tecnologias com as quais ele interage, como, por exemplo, hoje, redes sociais, jogos abrir uma digitais. página numa rede social para dar disciplina, para discutir coisas da disciplina. Por exemplo, então, isso é fundamental para o professor de hoje. Mesmo o professor que encontre lá na sua unidade de ensino dificuldades estruturais. E ainda mais quando ele encontra uma resistência de gestão da educação, né, para esse modelo educativo, em que o aluno ele também é protagonista do processo, em que os recursos são disponibilizados, mesmo correndo o risco e com a manipulação se quebre. Afinal de contas, o que é mais importante não é a tecnologia, é o resultado, o processo resultante disso, que é a formação do cidadão, o jovem e o professor, capaz de ser um cidadão coerente com essa sociedade altamente tecnológica. Isso que é importante, professor. Essa atitude sempre de busca, de exploração, de diálogo direto com seus alunos, para conhecer melhor, para poder, com isso, lidar melhor com esse aluno. É assim que o conteúdo, mesmo tradicional, curricular,
vai tornar mais, vai adquirir um sentido mais prático para esse aluno. É porque, na verdade, o que está acontecendo hoje é que ele não está vendo o sentido prático na escola. E aí não acontece uma aprendizagem significativa. Ou ele vai embora, né? Ou ele vai embora, exatamente. Porque aquilo tem pouca importância, porque tem pouco sentido para ele, ele não constrói as relações. Ou melhor, o processo de ensino-aprendizagem proporcionado para ele, pelos educadores e pela escola, não consegue fazer com que esses alunos vejam e construam as relações entre aquele conteúdo formal com o seu dia a dia, com a sociedade. Não é que ele não exista, ele existe. Esse conjunto de relações. É que o modelo e a prática pedagógica não dá conta de fazer os alunos perceberem essas relações. Daí que, então, o inverso talvez nos ajude muito mais em termos educativos. Partir da realidade dos alunos, do seu contexto, da problemática social no qual eles estão, chamando esses alunos para reflexão, participação, protagonismo, intervenção, tornando o processo significativo. E aí dentro incluir o currículo, né? Isso, articular com o currículo, que hoje se chama até de web currículo, quer dizer, um currículo que considera a cultura digital, né, e todos os seus desdobramentos presentes na sociedade, na sua prática, na sua estruturação. Né? Mas isso é um caminho que ainda nós vamos levar um bom tempo para que a disseminação, né, dessas posturas, desses experimentos e da própria consciência do professor de educação se espalhe mais, né? Seja mais incisiva. Tá certo, Claudemir. Bom, ótimo, nosso tempo aqui já foi, né? Mas, enfim, foi Acabei ótimo. não falando de jogo, né? Não falando de jogo, a gente queria falar de jogo, mas eu volto aqui outra hora para a gente falar de jogo, para dar ao professor que tem esse interesse instrumental aí. Depois a gente fala mais sobre isso, tá bom? Maravilha, foi um prazer. Uma próxima vez. Obrigado por ter vindo. Tá bom.